Olá pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo sobre modelagem de águas subterrâneas. Eu sou o professor Murilo César Lucas, da Universidade Estadual de Campinas. Já aprendemos a instalar o ModFlow 6 e a sua interface gráfica, o ModelMuse, na primeira aula. Na segunda aula eu mostrei para vocês um pouco da tela de visualização do software e falei sobre a geração de grid. E agora nós vamos aprender a gerar o grid, ou seja, a malha do nosso modelo, utilizando um arquivo shapefile. Então, eu vou minimizar aqui minhas telas e vou abrir o ModelMuse. Vou utilizar a opção de criar um novo modelo e vou clicar em Next. O sistema de projeção que nós vamos utilizar é o mesmo da aula passada, o 32722. A data de início da simulação vai ser dia 6 de novembro de 2023. A unidade de medida vai ser o metro e de comprimento vai ser o metro. A unidade de tempo eu vou deixar dias. Vou clicar em Next. E como eu mencionei na videoaula anterior, nós não vamos definir o grid agora. O que a gente pode definir nessa tela é o número de camadas, o número de formações geológicas que compõem o nosso aquífero. Então aqui eu vou colocar duas formações geológicas, me referindo à primeira, mais superficial, como a formação Botucatu, e a formação abaixo da Botucatu, a Piramboia. As profundidades a gente pode mexer depois, tá? Então não tem necessidade de mexer nessas profundidades nesse momento. Isso porque no decorrer da construção do modelo, nós vamos trabalhar com cotas do terreno, cotas medidas. E aí, com base nessas cotas, a gente vai definir a elevação, a profundidade da base da formação Botucatu e da formação Piramboia. Então, nesse caso, a gente pode deixar menos 10, menos 20, a base do modelo como sendo zero. Um comentário importante aqui é que não precisa sempre trabalhar com o topo do modelo como sendo o referencial zero e as formações geológicas com valores negativos. Não. Como eu disse, a gente vai em algum momento fazer a inserção de dados de elevação da bacia hidrográfica do Ribeirão da Onça e, com base nisso, depois a gente define essas profundidades da formação Botucatu e da formação Piramboia. Mas nada impediria da gente já colocar esses valores aqui. Lembrando que eu estou considerando que, ao longo de toda a área da bacia, a formação aflorante é a formação Botucatu, essa que está em cor laranja. A gente sabe que tem um pedaço aqui que é a formação Serra Geral, um outro pedaço que é a formação Piramboia, aqui bem próximo do exutório da bacia, mas, novamente, a gente vai considerar que a formação Botucatu ela é a formação que está próxima da superfície do terreno e a formação Piramboia ela é a formação que está abaixo da Botucatu. Então agora eu vou clicar em No Grid, então, sem fazer o grid. Vamos aguardar um pouco até que ele gere a tela de visualização. Ok. Agora, nós vamos importar o arquivo shapefile para dentro do nosso modelo. Para isso, eu já estou disponibilizando para vocês, lá na sala virtual da disciplina, o shapefile da bacia do Ribeirão da Onça. Então, eu vou vir aqui na pasta onde eu já tenho esse arquivo shapefile e vou pegar ele. Que no caso aqui, ele se chama contorno BRO2. Então, estou pegando aqui os arquivos, o arquivo shapefile e seus arquivos auxiliares,
conforme eu já expliquei para vocês na outra prática. Então temos o arquivo SHX, SHP, PRJ, DBF. Então você deve copiar, salvar todos esses arquivos dentro da pasta do ModFlow. No caso, como eu recomendei, está dentro do C2 pontos, pasta WRD app, ModFlow. Vou colar dentro da pasta chamada bin. Então vou colar aqui. É aqui que nós vamos rodar o modelo. Ok. Feito isso, eu volto para o Model Muse, vou em File, Import, e aqui existe uma opção Shapefile. Vou clicar. Você clica e encontra a pasta C2 pontos, WRD app, ModFlow 6, pasta bin, e aqui ele já vai identificar o arquivo da bacia, contorno br2.shp. Então vou clicar em abrir. Cliquei em abrir, ele mostra essa tela para nós. Ele vai importar o shapefile como um objeto. Então a gente pode trabalhar com diversos objetos no ModFlow. Cada arquivo shapefile é um objeto diferente. No caso, a gente deve fazer a marcação de uma dessas opções. A gente não está pegando um arquivo que tem valores, então não tem sentido fazer interpolação. Esse arquivo shapefile, ele só tem o contorno da bacia. Então eu vou clicar aqui na primeira opção, Set Values of Enclosed Cells. Aqui eu vou marcar a opção como sendo um objeto separado. Então, import shapefile as separate objects, um objeto separado. Não vem ao caso a gente comentar sobre outras opções, apenas vou mostrar que se a gente vier aqui em CSV, Data, é possível a gente ver algumas informações sobre o arquivo shapefile. Agora, nós vamos aqui para o número de fórmulas Zs. Eu vou colocar 2. Esse número de Z-fórmulas é referente às dimensões do nosso modelo de águas subterrâneas. Se eu colocar 1, significa que o arquivo shapefile ele vai estar somente no plano XY. Se eu colocar opção 2, ele vai estar representando um modelo bidimensional vertical. Significa que eu vou ter a representação no meu plano e também em profundidade, que é o que a gente deseja. Nós temos a formação Botucatu e a formação Piramboia, 2 camadas, 2 formações. Então a gente deseja que a nossa bacia ela abranja essas 2 formações. Então aqui, onde está Higher Z Coordinate, eu vou clicar em Edit. Aí eu posso vir aqui em Datasets, Required, Layer Definition, definição, e aí eu vou colocar Top Model. Então eu preciso dar 2 cliques aqui. Top Model. Pronto. Então, estou colocando o topo do meu modelo, vou dar OK. E na parte mais inferior, ou seja, a camada mais inferior, a base do meu modelo, eu vou clicar em Edit e vou selecionar aqui a formação Piramboia. Tá? Observem aqui, ó, formação Piramboia. Duplo clique. OK. Pronto. Então ele já vai entender que o limite superior do meu arquivo shapefile é o topo do meu modelo e o limite inferior é a base da formação Piramboia. Vou clicar OK. Aguarde um pouco. Se no seu computador ele não retornar à tela do Model Muse, isso é normal. Você volta lá no Model Muse e não aconteceu nada.
Então, ainda não existe nenhuma visualização da bacia hidrográfica. É interessante nesse momento salvar. Então, vou clicar aqui no disquete. Na própria pasta chamada bin, observem a pasta que eu estou. Olha lá. Bin. Eu vou salvar como sendo projeto. Esse é o nome que eu vou dar. Vai se chamar projeto. O ModMuse, ele salva arquivos com extensão GPT. Vou clicar em salvar. Agora, a gente pode abrir esse objeto. Esse objeto que é o arquivo shapefile da bacia. Tem dois caminhos para fazer isso. O primeiro é ir na aba Objeto e clicar aqui Show or Hide Objects, apresentar ou esconder objetos. O atalho, o botão de atalho, ele fica aqui no painel e está bem aqui, ó, Show or Hide Objects. Então eu vou clicar. Se eu clicar aqui em Objetos, ele já vai me apresentar o único objeto que eu tenho, que é o contorno da minha bacia. Eu vou dar duplo clique, ou você pode clicar em Edit, que é esse botão aqui embaixo, duplo clique. Ele vai me abrir as propriedades desse objeto. Eu vou dar um nome, vou chamar de bacia, BRO. Esse é o nome que eu vou dar para esse objeto. E agora eu vou clicar em Use to set grid cell size. Então, vamos fazer um grid. Vamos fazer um grid para esse arquivo shapefile. Aqui vai um pouco da experiência no tamanho que a gente quer as células. O tamanho é aquele tamanho em metros. Então, na videoaula anterior, a gente fez um grid que a célula tinha 100 metros por 100 metros. Aqui a gente poderia fazer a mesma coisa, 100 metros por 100 metros. O tamanho dessa célula depende muito aí da experiência nessa parte de modelagem e tem a ver também com o tamanho da bacia, entre outros critérios que eu não vou mencionar nessa videoaula. Aqui, 100 já está de bom tamanho para nós. Então vamos deixar 100 metros o tamanho do grid cell size. Se vocês clicarem aqui em Dataset, vocês vão ver algumas opções que no decorrer das outras videoaulas a gente vai trabalhar. Modflow Features também, a gente não vai usar nada disso. Nós só vamos utilizar essa opção aqui mesmo de criar um grid. Então, vamos clicar aqui em OK. Não aconteceu nada na tela de visualização, isso é normal também. Mas notem que já foi atribuído aqui um tamanho de célula a um objeto. O objeto nosso, bacia. Se você esquecer como abrir essa janela, eu vou fechar. Vou clicar aqui no botão de atalho novamente. Pronto, você já tem todos os objetos aqui listados. Agora, nós vamos clicar nesse botão de atalho chamado Generate Grid. Outro caminho possível é em Grid, a primeira opção, Generate Grid. Então notem que tudo que está aqui nas abas também está na forma de atalhos, ilustrado por botões. Então vou clicar aqui, ó, Generate Grid. Não preencha nenhuma dessas informações, apenas clique OK. Pronto. Agora a gente começa a visualizar alguma coisa. Então a gente está vendo aqui o contorno da bacia hidrográfica do Ribeirão da Onça e vocês estão vendo ao fundo as células, ou seja, o nosso modelo discretizado. Então em modelagem a gente chama isso de malha. Isso é uma malha regular do nosso modelo. O domínio é o aquífero, que no caso está dentro da bacia do Ribeirão da Onça. Agora, o que é interessante a gente fazer é deixar ativadas somente as células que estão dentro da bacia hidrográfica. Então perceba que tem algumas células que estão aqui fora. Essas não são de nosso interesse, porque a gente não quer simular carga hidráulica fora da bacia. Como eu disse, o domínio é o aquífero
que está aqui para o nosso exemplo contornado ou delimitado na bacia hidrográfica. Mas lembrando que a extensão do aquífero, do sistema aquífero Guarani, é muito maior. A gente só está pegando uma porção dele que está dentro dessa bacia hidrográfica. Então vamos lá, vamos fazer isso. O truque aqui é a gente desativar primeiro todas as células. Dizer para o modelo que todas essas células, seja as que estão dentro ou fora da bacia, são células inativas. Então, para isso, eu vou vir aqui em Objetos, perdão, vou vir em Data e vou aqui, Edit Datasets. Vou clicar em Required, Hydrology, e aqui tem uma opção chamada Active. Notem que está True, verdadeira. Significa que ele está considerando ativa todas as células do modelo. Eu vou colocar aqui False. Clique em Aplicar. Feche. Close. Pronto. Então, nesse momento, todas as células são células inativas. A gente pode ver se isso deu certo ou não, clicando nesse botão aqui, que mostra a grade, a malha. Então, vou clicar. E se eu colocar mostra apenas as células ativas, essa terceira opção, notem que ele não vai mais mostrar nenhuma, porque eu desativei todas as células do modelo. Agora, o truque é a gente ativar as células que fazem parte somente desse objeto. Esse objeto que é o contorno da bacia. Então, para isso, eu vou aqui na tela de Objetos. Mais uma vez eu vou mostrar, depois eu não vou mostrar isso toda hora. Vou mostrar como abrir. Clique nesse botão. Abriu a tela de objetos. Agora eu vou aqui em Bacia BRO, essa primeira opção. Duplo clique. Ele vai abrir as propriedades desse objeto. Esse objeto que é o contorno da bacia. Só um minutinho que meu mouse deu um problema. Agora, eu vou em Datasets, essa aba Datasets, Required, Hydrology, e vou clicar em Active. Então, estou ativando as células desse meu objeto. Notem que ele vai vir por padrão False, falso, porque a gente definiu como inativas todas as células. Agora eu vou alterar para True. Clique OK. Espere um tempo. Pronto. Agora ele vai mostrar o grid, a nossa malha, apenas dentro do contorno da bacia. Se você der um zoom, dá para visualizar bem isso. Se você clicar aqui de novo nesse objeto e colocar mostrar todas as células, ele vai mostrar de novo todas as células. As que estão ativas e as que estão inativas. As inativas são todas essas fora do limite da bacia. Agora, se eu colocar aqui mostrar apenas as células ativas, a terceira opção, ele vai mostrar as células que estão dentro da bacia. Por fim, para a gente encerrando essa videoaula, essa seta em cor vermelha é a seta de seleção de objetos. A bacia e as suas respectivas células estão com essa coloração acinzentada, cinza escuro, porque ela está selecionada. Mas se eu clicar aqui nessa seta vermelha e clicar em qualquer lugar fora da área da minha bacia, por exemplo aqui, observe então que agora a gente tem uma coloração branca no fundo. Eu vou fechar essa janela. Aqui a gente tem a representação 3D da bacia, como eu tinha mostrado. Lembrando que essa é uma representação olhando de cima, uma vista superior. Aqui é uma vista lateral. Posso clicar na mãozinha, arrastar. E aqui é uma vista frontal.
um pouco estranho essas visualizações lateral e frontal. Perceba que existe uma descontinuidade aqui das formações geológicas. Olha lá. Isso porque a gente não definiu ainda as profundidades das camadas Botucatu e Piramboia. Então a gente pode sim fazer isso agora, para vocês observarem o efeito nessa tela de visualização aqui e aqui. Para isso a gente vai em Data, Edit Datasets, Layer Definition, e aqui eu vou colocar Botucatu Bottom, ou seja, a base da minha formação Botucatu. Eu vou atribuir 500 metros. É só um exemplo, não estou dizendo que ao longo de toda a bacia é essa, de fato, a profundidade da base do Botucatu. E a Piramboia eu vou colocar como sendo 400 metros. O que acontece é que aqui a gente está ainda com o referencial zero, né? A base do o topo do meu modelo é o zero. Então a gente deve ainda manter o sinal negativo. Vou aplicar. Ok. Mas, então veja que já deu um efeito aqui diferente, né? Em termos de visualização. Isso porque eu alterei aqueles valores. Mas, o que a gente vai fazer a partir da próxima videoaula é utilizar como topo do modelo as cotas do terreno. Então, esse foi o objetivo da terceira videoaula. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.